Aula de farmacobotânica, células e tecidos vegetais. Bom, a célula vegetal ela apresenta algumas características que a diferencia das células animais. Por exemplo, a presença de plastídeos, como o cloroplasto, que nesse caso o cloroplasto é responsável pela fotossíntese. Além disso, nós temos o vacúolo. Vacúolo ele é uma região que muitas vezes ocupa quase a célula inteira, dependendo do tipo da célula. E é uma organela responsável pelo armazenamento de substâncias. Além disso, nós temos o plasmodesma, que faz a conexão entre as células vegetais. E importante que, além da membrana plasmática, uma célula vegetal ela possui parede celular. Essa parede celular ela pode ser primária ou secundária. As paredes celulares primárias, compostas principalmente de celulose, então são polímeros de açúcares, são membranas mais flexíveis que estão em células jovens. Quando essa célula começa a envelhecer, começa a ser produzida a parede secundária, que são polímeros de fenilpropano, né? E esses polímeros eles vão tornar esta célula muito mais rígidas. A gente vai tratar desses aspectos ao longo desta aula. Alguns tecidos vegetais que nós abordaremos, primeiro os meristemas, depois os tecidos do sistema dérmico, depois os tecidos do sistema fundamental e depois do sistema vascular. Começando pelos meristemas, meristos do grego significa divisão. Então são os tecidos que dão origem aos demais tecidos da planta, isso por toda a vida da planta. Onde que a gente encontra meristema? Nós encontramos no ápice caulinar e no ápice radicular, por onde este vegetal cresce, tanto para cima quanto em direção ao solo. Quais são as características deste tecido? Bom, são células totipotentes que são basicamente similar às nossas células tronco animais, né? São células, se nós observarmos esse tecido, são células pequenas. Então pense, se é um tecido que está em alta atividade mitótica, está em crescimento, essas células elas vão ser diminutas, porque elas vão ter uma alta atividade de se dividir. Não dá nem tempo delas crescerem. As paredes são finas, capazes de crescer. A gente pode encontrar figuras mitóticas presentes num corte histológico. O citoplasma é denso, núcleo condensados, nucleolos evidentes. São pouco vacuoladas. Não é um tecido responsável por armazenamento. Então, por isso, o vacúolo vai ser bem pequeno, quase inexistente. E sem muitos espaços intercelulares, porque esse tecido está em alta atividade de proliferação. Os meristemas, conforme esse meristema vai se diferenciando, ele vai dar origem ao tecido que depois se tornará sistema dérmico, ao tecido que depois se tornará sistema vascular e ao tecido que depois se tornará parênquima, colênquima e esclerênquima, que são o sistema fundamental. Conforme esse meristema começa a se diferenciar, ele dá origem a esse meristema primário, protoderme, que vai dar origem ao sistema dérmico, procâmbio, sistema vascular, e meristema fundamental, que dá origem ao sistema fundamental, parênquima, colênquima e esclerênquima. Então, os meristemas primários, eles são tecidos que começam a ter uma certa diferenciação. Se nós temos, num corte histológico, o meristema no ápice, conforme a gente vai caminhando em direção aos tecidos maduros, nós iremos encontrar na parte externa a protoderme, que vai dar origem ao sistema dérmico, sistema de revestimento. Então, a protoderme ela estará mais externamente. Internamente, meristema fundamental será encontrado, que dará origem depois ao parênquima, colênquima e esclerênquima. E também, nessa região mais escurecida, seria o procâmbio, que depois dará origem
ao xilema e floema primários. Também a gente encontra esses tecidos se nós olharmos no ápice da raiz. Então, também teremos o meristema, tá? Apical da raiz, que numa região mais externa vai se tornando protoderme, que dará origem ao sistema de revestimento. Mais internamente ao meristema fundamental, que depois dará origem a parênquima, colênquima e esclerênquima, e internamente ao procâmbio, que dará origem ao sistema vascular. Além disso, tem um detalhe a mais, que na raiz, conforme ela vai penetrando no solo, ela tem um tecido de revestimento chamado coifa para a proteção desse meristema apical da raiz. Além disso, esse vegetal ele cresce tanto na vertical, como também em espessura, na horizontal. E esse crescimento em espessura, quem dá são os meristemas laterais ou meristemas secundários. Então, em tecidos em que já houve o crescimento primário e começa a haver o crescimento secundário, ocorre esse espessamento. Esse espessamento a gente vai trabalhar melhor na aula de caules e raízes, né? Principalmente caules e raízes possuem esse espessamento secundário. E o que acontece para a formação desta casca e madeira, que é o órgão que já está em crescimento secundário, nós temos a periderme em substituição da derme, da epiderme. A periderme ela é composta por suber na região mais externa, feloderme na região mais interna, e quem produz suber para fora e feloderme para dentro é um meristema chamado felogênio. Nós voltaremos neste assunto na aula de cascas e de caules e raízes. Sistema dérmico ou sistema de revestimento, com foco principalmente no sistema primário, que é epiderme. Bom, a epiderme, como eu comentei, tem origem na protoderme, e a periderme, que é o sistema secundário, vai ter origem no felogênio, como eu mostrei. Falando primeiramente da epiderme, características histológicas da epiderme. Bom, são células vivas na maturidade, normalmente elas são unisseriadas. Em alguns poucos casos, ela pode ser multisseriadas ou pluriestratificada, como é o caso do velame das orquídeas, que é responsável, como é uma planta, que a sua absorção de água ocorre normalmente a partir dos gases da atmosfera, nós temos água solubilizada, então essa remoção de água, essa absorção de água, ela vai ocorrer por causa dessa epiderme pluriestratificada, né, que ocorre a partir do ambiente. As paredes, elas são justapostas, obviamente, porque nós, como é um sistema de revestimento, nós não queremos deixar que essa epiderme ela tenha espaços para penetração de patógenos. A parede externa ela pode ter pigmentos, que é uma camada acelular, lipídios impermeabilizantes para evitar a transpiração ou para reduzir essa transpiração, né? As células normalmente não têm cloroplastos. Os cloroplastos só vão estar presentes em tecidos mais internos, mas tem uma exceção, que são as células guardas do estômato. Tá? Então as células guarda do estômago podem ter cloroplastos. Temos vários tipos celulares, como estômatos, tricomas, assim como as células da epiderme, que são para o revestimento. E recobre todo o corpo da planta. Então, neste tecido, neste corte, que a gente vê tecidos mais internos, os cloroplastos, e nós temos aqui a epiderme com células finas, sem espaços intercelulares, células justapostas. Né?
Então aqui outra fotomicrografia mostrando a epiderme, células justapostas, uma única camada, e aqui externamente nós temos a cutícula, que é uma camada acelular de lipídios que impermeabilizam essa epiderme. Além disso, nós podemos ter a presença dos estômatos. Vejam que esse é um corte, não é um corte transversal, é um corte paradérmico. Então, um corte transversal da folha, eu tenho a folha e faço um corte transversalmente. Vou olhar esses tecidos dessa forma, em que eu tenho a epiderme, né, e outros tecidos que a gente vai conversar mais à frente. Nesse caso, num corte paradérmico, eu estou vendo a epiderme de cima. E a epiderme, quando vista de cima, eu consigo ver os estômatos. Os estômatos podem estar na face tanto adaxial, face superior, ou abaxial, a face inferior. Né? Se eu tenho estômatos em ambas as faces, nós chamamos de anfiestomática. Se nós temos estômatos apenas em uma das faces, nós vamos chamar de hipoestomática quanto na face abaxial e epistomática quando presente na face adaxial. Aqui, vejam um tricoma visto de cima. Então, ele está arredondado. Né? E aqui eu tenho as células guarda do estômago, que vão controlar a abertura do ostíolo, que é o orifício que controla a respiração, a transpiração celular, a transpiração desse vegetal. E temos as células subsidiárias, né, células guarda e células subsidiária, que são as células que contêm este estômato. Aqui está um estômato, então, visto num corte transversal. Células guarda e células subsidiárias. Esse aqui é um corte paradérmico, né, em que esse corte foi feito paralelo à epiderme. Além disso, esses tricomas, nós temos diversas classificações com relação à quantidade de células. Se ele é uma única célula, ele é unicelular. Se tem várias células, pluricelular. Quando ele é pluricelular, nós temos uma outra classificação, que é quanto à quantidade de série de células. Se nós temos apenas uma série de células, ele é dito uniceriado. Se nós temos uma ou mais série de células, nós chamamos de plurisseriado. Nesse caso que eu desenhei aqui, seria um tricoma plurisseriado. Além disso, a cutícula, a camada de lipídios que recobre esse tricoma, pode ter ornamentações, e essas ornamentações são bastante importantes para nos auxiliar a caracterização de drogas, nos auxiliar na identidade desta droga vegetal. Nesse caso aqui a gente vê uma cutícula verrucosa. Um tricoma glandular, esse tricoma então ele pode ser tanto tector, que vai proteger esse vegetal de predadores, proteger com relação à perda de umidade, mas também ele pode ser glandular, ele pode armazenar substâncias. Quando ele armazena substâncias, o que a gente tem é uma cabeça que vai armazenar as substâncias e uma haste que liga a cabeça até a epiderme. Também esses tricomas eles podem ter classificações com relação ao número de células: unicelular, pluricelular, uniceriado, pluriceriado. Então aqui a fotomicrografia de um tricoma visto em um corte paradérmico. Aqui um tricoma estrelado, né? Não sei se dá para ver claramente, mas nós temos um tricoma formado por diversas células que partem do mesmo ponto. Tricoma pluricelular ramificado, um tricoma estrelado. Aqui em outra visualização, neste caso, essa visualização é por meio de uma lupa, em que a gente consegue ver a folha de cima e a gente consegue verificar a presença desses tricomas estrelados.
aqui também a gente consegue visualizar esses tricomas estrelados. Aqui nós temos uma outra foto a partir de uma lupa em que a gente consegue ver diversos tricomas tectores. Com relação ao sistema fundamental, o sistema fundamental nós temos parênquima, colênquima e esclerênquima. O sistema fundamental ele é responsável por suporte, por armazenamento, por preenchimento deste vegetal. E tanto parênquima quanto clorênquima e esclerênquima vão se diferenciar de acordo com se a célula está viva ou morta, a espessura da parede, a presença de parede secundária, a química dessa parede. A lignina vai ser a substância química que forma essa parede secundária, e a presença ou não de espaços intercelulares. Então, de acordo com essas características, nós vamos conseguir diferenciar entre parênquima, colênquima e esclerênquima. No caso do parênquima, possui apenas parede primária, com células vivas, muito vacuolizadas, presença de diversos espaços intercelulares, e temos diversas funções: armazenamento, preenchimento e principalmente fotossíntese. Como vocês podem ver nesta fotomicrografia, nós temos a presença de um parênquima clorofiliano, responsável pela fotossíntese. Além disso, nós podemos ter especializações, como por exemplo, presença de a especialização do parênquima, em que ele ajuda, por exemplo, na flutuação de plantas aquáticas. Nós temos bastante ar, e aí nós chamamos de aerênquima. Ou quando tem parênquima aquífero em plantas que armazenam bastante água, hidrênquima. Parênquima amelífero de amido, parênquimas de reserva, parênquima clorofiliano. Então, tudo pela presença de plastídeos que vão fazer este armazenamento. Olha aqui numa folha. Então, essa região aqui, nós temos o parênquima. Esse parênquima, então, diversos espaços intercelulares, presença de células com a parede fina, tá? Então, aqui a gente consegue verificar a presença desse parênquima. No caso da folha, nós temos uma classificação de dois tipos de parênquima. O parênquima palissádico, em que as células estão mais justapostas, parecem palissadas, e o parênquima, um outro tipo de parênquima, que é o parênquima lacunoso, em que a gente tem diversas lacunas. Aqui também a gente consegue ver, num corte transversal, a epiderme, o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso nesta região. Aqui também, em um corte transversal de uma folha, parênquima palissádico e parênquima lacunoso. Então, o parênquima ele vai se caracterizar por células paredes finas, normalmente espaços intercelulares, e podendo ter algumas especializações. Já colênquima e esclerênquima, nós temos células de paredes espessas. O colênquima possui células vivas na maturidade. Já o esclerênquima possui células tipicamente mortas. No caso do colênquima, apenas paredes primárias, sem lignificação. E no caso do esclerênquima, paredes secundárias lignificadas. E para diferenciação por meio de corantes, nós podemos utilizar o azul de astra. O azul de astra ele cora principalmente celulose, paredes primárias, e a safranina vai corar paredes secundárias que estão lignificadas. Então, em um corante, quando a gente utiliza azul de astra e safranina, ou safrablau, nós temos o colênquima corado em azul e o esclerênquima corado em vermelho, ambas com células com paredes mais grossas. Se a gente vê então nesse corte transversal de uma folha, nós veremos o esclerênquima nesta região, bem avermelhado, nessa região também bem avermelhado, né? Ajudando a contornar o sistema vascular
deste vegetal, dando então sustentação. O esclerênquima, a principal função é a sustentação. Já nessa região, a gente consegue perceber células com a parede um pouco mais grossa, porém não coroa em vermelho. Aqui são células do colênquima, sem lignificação. Essa região aqui, ela está avermelhada porque é um tecido vascular que tem parede secundária lignificada, que é o caso do xilema. Então, essa região aqui, região do xilema. Tá? Além disso, o esclerênquima tem algumas especializações, como fibras, que ocorrem em cordões, são compridas e afiladas, essas fibras. E o que é mais característica são a presença de esclereídes, que possuem formas variadas e normalmente estão isoladas. Num corte em que a gente tem uma esclereíde, a gente vai ver então uma célula bem diferente, como as astroesclereídes, osteoesclereídes, distribuídas no meio aí dos demais tecidos, uma célula bem diferente, bem peculiar. Além disso, nós temos essas esclereídes que formam células pétreas. Essas células pétreas, como por exemplo na pera, aquela sensação de terra é dada por a presença de células pétreas, que são esclereídes que estão dispersas. Então, diferentemente dessas fibras aqui, que são compridas, estão aqui organizadas e contornando o sistema vascular, as astroesclereídes, osteoesclereídes e células pétreas normalmente estão dispersas no tecido sem uma organização muito bem definida. Aqui então a gente vê uma astroesclereíde. Veja então esta astroesclereíde aqui, uma célula no meio do parênquima, toda esquisita, toda diferente das demais células. E para terminar, sistema vascular, xilema e floema. Bem, xilema e floema, eles são responsáveis pela condução. O xilema, ele conduz seiva da raiz em direção às folhas e o floema das folhas em direção às raízes. Chamava-se antigamente de seiva bruta e seiva elaborada, no caso do xilema chamava-se de seiva bruta. Esse termo ele não é mais muito adequado de ser utilizado, então a gente chama seiva do xilema e seiva do floema. O xilema é um tecido complexo formado por vários tipos celulares, é um tecido vivo, em que alguns elementos estão mortos. No caso do xilema, os elementos condutores estão mortos. A condução da seiva pelo xilema é de acordo com essas células mortas. E quando a gente visualiza um xilema, o que mais vai nos chamar a atenção são as células condutores. As células condutoras, elas são maiores, com a parede bem grossa, e quando coradas, vão se corar com safranina, porque essa parede é lignificada. A gente consegue diferenciar protoxilema de metaxilema, onde o protoxilema são células ainda capazes de crescer, são células menores, e o metaxilema são células maiores que já não crescem mais. O transporte, então, como eu falei, ocorre por esses elementos condutores, que têm diferentes nomes em angiospermas e gimnospermas, e para que ocorra esse transporte, existem perfurações dessa parede secundária que permite, então, a passagem da seiva do xilema. Já o floema é um tecido complexo vivo que ocorre em todos os órgãos. Então, é um tecido vivo assim como o xilema e é formado basicamente por células vivas. No caso do floema, as células vivas que promovem o transporte, elas possuem protoplasto, possuem conteúdo dentro da célula.
Já na célula do xilema, essas células são ocas, elas não possuem conteúdo. Tá? Obviamente que é um processo lento e o fato de ser de cima para baixo, esse processo ele tem que ser mais lento, obviamente, então a presença de protoplasto ela é importante. No entanto, essas células condutoras, elas não possuem organelas. E isso é interessante. Como que essa célula está viva se ela não tem organela? Essas células, elas possuem células companheiras ou células de Strasburger, que dependendo se é gimnosperma ou angiosperma, tem nomes diferentes. E são essas células companheiras que vão manter as células condutoras do floema vivo. É um tecido também complexo, que além dos elementos condutores, também vão ter outras células, como as células do parênquima, que vão manter os elementos condutores vivos, e outros fibras esclereídes que ajudam na sustentação. Entre as conexões desses tubos, nós temos placas crivadas. E a gente consegue ver aqui no caule do chuchu, então aqui está o xilema, né, esses tubos ocos que fazem o transporte da seiva do xilema. E se a gente perceber na região do floema, onde o corte passou exatamente em cima dessa placa crivada, a gente consegue ver então uma célula que está toda perfurada. Olha aqui, outra célula toda perfurada. Então a gente percebe e vê no floema, é um corte que passou exatamente em cima da placa crivada. Então aqui a gente tem os diversos tecidos que nós estudamos. Quando a gente olha numa folha, nós vamos ter então a epiderme na parte exterior, nós temos parênquima, palissádico e lacunoso na região interna, fazendo fotossíntese, fazendo armazenamento de substâncias, fazendo preenchimento. E podemos ter o colênquima. O colênquima ele é mais flexível que o esclerênquima, por ele não ter parede secundária. Então o colênquima ele vai acontecer principalmente em regiões para permitir uma certa flexibilidade das folhas, como a gente pode ver aqui. E o esclerênquima ele circunda, nesse caso deste corte transversal de pelos boldos, do boldo, a gente percebe que ele circunda os tecidos vasculares, xilema e floema. Vejam aqui um corte transversal do caule de Melissa officinalis, em que a gente tem na região mais externa epiderme, então corte sem coloração, um corte com uma coloração que não pegou muito bem, esse corte está um tanto grosso. A gente consegue ver aqui a parênquima na medula deste órgão, então preenchendo este órgão. Nós conseguimos ver aqui células mais espessas, que são células do xilema, um tanto mais avermelhadas. Células mais azuladas, que são células do floema. Além disso, é possível observar a presença de células com a parede um pouco mais grossa, que é provavelmente colênquima aqui nesta região. Além disso, a gente tem nas pontas esclerênquima para ajudar na sustentação deste vegetal. Aqui também, no corte transversal do caule de Lípia, o que a gente tem polos de esclerênquima, que a gente consegue ver. Externamente a epiderme, polos de esclerênquima. Aqui nós temos xilema. Internamente medula parênquima. E aqui nessa região, floema. Esse tecido ele começa a sair é uma transição do crescimento primário já indo para o crescimento secundário. Vejam aqui na epiderme a presença de tricomas. E esses seriam então os tecidos vegetais de importância aqui para o estudo da farmacobotânica.